Meu sucesso virou culpa, em vez de orgulho. Decidi que era hora de mudar essa narrativa. Nunca imaginei que minha promoção seria o início do fim. Sabe aquela sensação de que finalmente as coisas estão dando certo? Foi exatamente isso que senti quando recebi a notícia. Sou Renata, 34 anos. Trabalho na mesma empresa de marketing há 7 anos. Comecei como assistente, carregando café e organizando planilhas que ninguém queria tocar. Trabalhei noites, fins de semana, feriados. Estudei, me especializei, fiz cursos online enquanto todos dormiam. Cada pequeno passo foi suado, planejado, conquistado com esforço genuíno. Minha irmã Débora sempre foi minha melhor amiga. Ou pelo menos eu achava. Temos apenas 2 anos de diferença. Crescemos dividindo tudo. O quarto pequeno na casa dos nossos pais, as roupas que mamãe comprava em promoção, os sonhos adolescentes sussurrados na escuridão antes de dormir. Ela queria ser arquiteta. Eu sonhava com o mundo da publicidade. Quando finalmente consegui meu primeiro emprego na agência, foi Débora quem preparou um bolo surpresa. Você vai longe, ela disse naquela noite, os olhos brilhando com o que eu interpretei como orgulho fraterno. Durante os primeiros anos, nossa relação continuou a mesma. Eu contava sobre os projetos, as dificuldades com clientes exigentes, as pequenas vitórias no escritório. Ela ouvia, dava conselhos, comemorava comigo quando algo dava certo. Quando fui promovida pela primeira vez, de assistente para analista júnior, Débora organizou um jantar em casa. A minha irmã talentosa, brindou ela, enquanto nossos pais aplaudiam. Naquela época, nossas vidas seguiam caminhos paralelos. Ela também progredia em sua carreira, trabalhando em um escritório de arquitetura de médio porte. Trocávamos histórias sobre chefes difíceis e projetos desafiadores. Havia uma sensação de camaradagem, de 2 irmãs enfrentando juntas as dificuldades do mundo profissional. A mudança foi tão sutil que, no início, nem percebi. Começou quando fui promovida a coordenadora de projetos. Débora sorriu quando contei, mas havia algo diferente em seu olhar. Que sorte a sua, comentou, com uma entonação que não consegui decifrar na hora. Ignorei aquele pequeno sinal, empolgada demais com a nova posição. Nas semanas seguintes, notei que ela perguntava menos sobre meu trabalho. Quando eu mencionava algum projeto bem-sucedido, ela rapidamente mudava de assunto ou fazia um comentário vago como "que bom para você", antes de falar sobre outra coisa. Ainda assim, não dei muita importância. Todos temos fases, pensei. Talvez ela estivesse passando por algum momento difícil no trabalho. Foi quando recebi a promoção para gerente de projetos que a máscara caiu completamente. Era uma posição que eu havia almejado por anos, para a qual me preparei meticulosamente. Quando a notícia foi anunciada, meus colegas organizaram um happy hour surpresa. Voltei para casa naquela noite transbordando de felicidade, ansiosa para compartilhar com minha família. No início, Débora sorriu, me abraçou, organizou até um jantar surpresa no fim de semana. "Estou tão orgulhosa", disse ela, enquanto servia taças de vinho para todos. Mas havia algo mecânico em seus gestos, como se seguisse um roteiro de como uma irmã deveria agir. Nossos pais não perceberam, claro. Estavam ocupados demais me enchendo de perguntas sobre o novo cargo, o novo salário, as novas responsabilidades. Foi durante aquele mesmo jantar que ouvi o primeiro comentário. Papai perguntou como eu havia sido escolhida entre tantos candidatos. Antes que eu pudesse responder, Débora interveio. "O chefe dela sempre teve um carinho especial por ela, não é mesmo, Ré?" Disse isso com um sorriso, como se fosse uma piada interna, mas senti o veneno por trás das palavras. Nos dias seguintes, os comentários se tornaram mais frequentes e menos sutis. Durante um almoço de família, enquanto eu explicava um projeto complexo que estava liderando, Débora interrompeu. "Você só conseguiu porque é amiga do chefe", ela disse casualmente, como quem comenta o tempo. Nossos pais pareceram não notar o peso daquela frase, mas senti como se tivesse levado um tapa. Em outra ocasião, quando mencionei que precisaria viajar a trabalho, ela perguntou com um sorriso irônico na frente dos nossos pais:
Quantas horas extras você fez na sala dele? A insinuação era clara, e senti meu rosto queimar de vergonha e raiva. Mais uma vez, meus pais pareceram não captar a maldade por trás do comentário, ou talvez preferissem ignorar para evitar conflitos. As reuniões familiares, que antes eram meu refúgio, tornaram-se campos minados. Débora encontrava formas de diminuir qualquer coisa que eu dissesse. Se eu dava uma opinião sobre política ou economia, ela revirava os olhos e dizia: "Ah, cuidado com o que falam. A gerente não gosta de opiniões contrárias." Se eu mencionava estar cansada após uma semana difícil, ela respondia: "Imagina, se tivesse um trabalho de verdade, como o resto de nós." O golpe mais duro veio quando, após anos economizando, finalmente consegui comprar meu próprio apartamento. Era pequeno, precisava de reformas, mas era meu, conquistado com meu trabalho. Quando mostrei as fotos no grupo da família, todos parabenizaram. Todos, exceto Débora. Quando finalmente comentou, foi para dizer: "Deve ser bom ganhar tanto sem merecer." Aquelas palavras me atingiram como um soco no estômago. Tentei conversar com ela algumas vezes. "Aconteceu alguma coisa? Você parece diferente comigo ultimamente," perguntei certa vez, quando estávamos sozinhas. Ela negou, claro. "Você está imaginando coisas. Deve ser o estresse do seu cargo importante," respondeu com um sorriso que não alcançava os olhos. Em outra ocasião, fui mais direta. "Por que você faz esses comentários sobre meu trabalho? Você sabe quanto me esforcei para chegar onde estou." Ela fingiu surpresa, como se eu estivesse exagerando. "São só brincadeiras, Renata. Você sempre foi tão sensível. Se não aguenta..." Uma piada. Como vai liderar uma equipe? Cada conquista profissional, cada pequena vitória que eu deveria comemorar, transformava-se em algo sujo, questionável, nas palavras dela. Quando ganhei um bônus por performance, ela insinuou que eu havia manipulado os números. Quando um cliente importante elogiou meu trabalho, ela sugeriu que eu estava agradando de outras formas. Quando fui convidada para representar a empresa em um congresso internacional, ela comentou que algumas pessoas fariam qualquer coisa por uma viagem grátis. O pior era ver como esses comentários começaram a me afetar. Passei a questionar minhas próprias conquistas, a me perguntar se realmente merecia o que havia alcançado. Comecei a trabalhar ainda mais, como se precisasse provar constantemente meu valor. Não apenas para Débora, mas para mim mesma. Meu sucesso, que deveria ser motivo de orgulho, transformou-se em algo que me causava ansiedade. Antes de compartilhar qualquer boa notícia com minha família, eu já antecipava mentalmente os comentários maldosos que viriam. Comecei a filtrar o que contava, a minimizar minhas conquistas, a falar menos sobre trabalho nos encontros familiares. Inveja dela era como um veneno lento, contaminando não apenas nossa relação, mas minha própria percepção sobre meu valor profissional. Aquela irmã que um dia havia sido minha maior apoiadora, agora parecia determinada a transformar cada sucesso meu em motivo de vergonha ou culpa. E o mais doloroso era perceber que, de alguma forma, ela estava conseguindo. Tentei conversar com meus pais sobre isso. Escolhi um domingo tranquilo, depois que Débora havia saído mais cedo de um almoço familiar, com a desculpa de ter trabalho de verdade para terminar. Esperei que a louça fosse lavada, que o café fosse servido, que o momento parecesse adequado. "Vocês não percebem como a Débora tem me tratado?" Perguntei finalmente, a voz mais baixa do que pretendia. Minha mãe, que arrumava biscoitos em uma travessa, parou por um instante. Trocou um olhar rápido com meu pai antes de suspirar. "Ela sempre foi competitiva. Você conhece sua irmã. Não leve tão a sério." Sua resposta veio acompanhada daquele sorriso conciliador que ela sempre usava quando não queria lidar com conflitos. O mesmo sorriso que usava quando éramos crianças e brigávamos por um brinquedo ou pela atenção deles. "Não é competição, mãe. É crueldade." A palavra saiu pesada, definitiva. Senti-me culpada imediatamente por descrevê-la assim, mas era a verdade. "Vocês não ouvem o que ela diz?
Como insinua que só consegui minha posição por meios desonestos? Meu pai, que até então folheava o jornal fingindo desinteresse, finalmente entrou na conversa. Vocês duas precisam parar com essas bobagens. De criança. Já são adultas, pelo amor de Deus. Seu tom era de quem encerra um assunto trivial. Sua irmã tem o jeito dela, sempre teve. E você sempre foi mais sensível. Sensível? A palavra me atingiu como uma acusação. Era assim que eles me viam? Como a filha frágil, a que não conseguia lidar com brincadeiras. Não é questão de sensibilidade. Ela está constantemente tentando diminuir tudo o que conquisto. Minha mãe sentou-se à mesa, pegando minha mão entre as suas. Seu toque era gentil, mas suas palavras não ofereciam o conforto que eu buscava. Filha, entenda. Sua irmã está passando por um momento difícil no trabalho. Você está subindo rapidamente enquanto ela... Deixou a frase no ar. Então é isso? Como se isso explicasse tudo. Eu devo aceitar ser maltratada porque ela está frustrada com a própria carreira? A indignação crescia dentro de mim. Por que a solução é eu tolerar e não ela aprender a lidar com os próprios sentimentos? Ninguém está dizendo isso. Meu pai interveio, o tom agora mais impaciente. Estamos dizendo que vocês são irmãs, família. E família às vezes implica, provoca, mas no fim do dia se ama. Aquela conversa não levou a lugar nenhum. Percebi que meus pais haviam escolhido o caminho da negação, da minimização. Era mais fácil fingir que se tratava apenas de implicância entre irmãs do que reconhecer a dinâmica tóxica que havia se instalado. Nas festas de família que se seguiram, observei com novos olhos como todos pareciam não notar, ou preferiam ignorar o comportamento de Débora. Quando ela fazia um comentário maldoso sobre meu trabalho, tios e primos riam como se fosse apenas uma piada inofensiva. Quando ela interrompia minhas histórias para inserir alguma insinuação sobre como eu havia conseguido tal cliente ou projeto, ninguém parecia incomodado. É só ciúme bobo de irmã, disse minha tia Marta certa vez, depois que Débora havia sugerido na frente de todos que minha recente promoção estava relacionada ao fato de eu saber agradar as pessoas certas. Como se isso justificasse tudo. Como se ciúme fosse uma desculpa válida para a humilhação constante. Tentei conversar com meu irmão mais velho, Carlos. Ele sempre foi o mais sensato da família, o mediador natural de conflitos. Você precisa entender que a Débora sempre se viu como a inteligente da família. Ele explicou, enquanto caminhávamos pelo parque num sábado. Quando éramos crianças, ela era quem tirava as melhores notas, quem ganhava os concursos escolares. Ver você ultrapassá-la profissionalmente deve ser complicado para ela. Mas eu nunca competi com ela, argumentei. Escolhemos carreiras completamente diferentes. Não é sobre lógica, Renata. É sobre como ela se sente. Ele deu de ombros como se isso encerrasse a questão. Mais uma pessoa sugerindo que eu deveria simplesmente aceitar a situação porque, coitada da Débora, está com ciúmes. Foi durante o aniversário de 60 anos do meu pai que encontrei uma aliada inesperada. Minha prima Luísa, filha da minha tia paterna, estava visitando após 2 anos morando no exterior. Não éramos particularmente próximas na infância. Ela era alguns anos mais velha e sempre pareceu distante, ocupada com seus próprios amigos e interesses. Mas naquela noite, ela observou tudo com olhos de quem vê a situação sem o filtro, da convivência diária. Estávamos sozinhas na cozinha durante a festa. Eu havia me refugiado lá por alguns minutos, precisando de um intervalo depois que Débora acabara de fazer mais um comentário sobre meu trabalho fácil e como eu tinha sorte de ganhar tanto para fazer tão pouco. Estava enchendo um copo d'água quando Luísa entrou. Você percebeu o que ela fez ali, não foi? Luísa perguntou baixinho, encostando-se na bancada ao meu lado. Não precisei perguntar a quem ela se referia. Todo mundo parece achar normal, respondi, tentando soar casual, como se não me importasse tanto. Isso não é normal, Renata. Não é você exagerando. Ela está constantemente tentando diminuir suas conquistas. Luísa falava com uma clareza que me surpreendeu. Não havia condescendência em sua voz, nenhuma tentativa de justificar o comportamento de Débora. Todos dizem que é só ciúme, que devo relevar porque somos irmãs.
Senti um nó na garganta ao finalmente expressar em voz alta o que vinha me atormentando. Ciúme não justifica a crueldade, Luísa respondeu firmemente. E ser família não dá a ninguém o direito de te tratar assim. Aquela foi a primeira vez que alguém reconheceu o que estava acontecendo. A primeira vez que alguém validou meus sentimentos sem tentar minimizá-los ou explicá-los como uma falha minha, ser sensível demais, levar tudo a sério demais. Luísa continuou. Ela faz isso porque seu sucesso a incomoda. Não é culpa sua ter conseguido o que queria. Não é sua responsabilidade diminuir suas conquistas para que ela se sinta melhor consigo mesma. Mas como lidar com isso? Não posso simplesmente cortar relações com minha irmã. Não, mas pode estabelecer limites. Pode recusar-se a aceitar esse tipo de tratamento. Ela fez uma pausa, como se escolhesse cuidadosamente as próximas palavras. Sabe, passei por algo parecido com uma amiga de longa data. Cada conquista minha era recebida com comentários semelhantes aos que sua irmã faz. Demorei para perceber o quanto aquilo estava me afetando, me fazendo duvidar de mim mesma. E o que você fez? Perguntei, ansiosa por qualquer orientação. Primeiro, reconheci o padrão. Depois, parei de buscar validação dela. E, finalmente, estabeleci limites claros. Quando ela fazia um comentário maldoso, eu a confrontava diretamente, calmamente, mas sem recuar. Luísa sorriu levemente. Não foi fácil. Ela não gostou. Algumas pessoas ao nosso redor acharam que eu estava exagerando, mas foi necessário. Nossa conversa foi interrompida quando alguém entrou na cozinha procurando mais gelo. Mas aqueles poucos minutos com Luísa foram como uma janela se abrindo, deixando entrar ar fresco em um quarto abafado. Alguém finalmente via o que eu via, sentia o que eu sentia, sem tentar me convencer de que era tudo imaginação minha. Nos dias que se seguiram, mantivemos contato. Luísa se tornou uma espécie de mentora, me ajudando a navegar por aquela situação complexa. Não espere que sua família entenda imediatamente, ela me aconselhou durante uma de nossas conversas por telefone. Eles estão condicionados a manter o status quo, a evitar conflitos. Isso não significa que você esteja errada. Com Luísa, aprendi que não estava sozinha, que o que eu sentia era válido, que merecer reconhecimento pelas próprias conquistas não era arrogância e que buscar respeito não era egoísmo. Pela primeira vez em muito tempo, senti que talvez houvesse uma saída para aquela situação sufocante. Mesmo com o apoio de Luísa, comecei a questionar cada conquista. As palavras de Débora haviam se infiltrado profundamente em minha mente, como raízes de uma planta invasora que se espalham silenciosamente sob a terra. Nos momentos mais inesperados, suas insinuações voltavam para me assombrar. Será que realmente merecia aquela promoção? Talvez Débora estivesse certa. Talvez eu não fosse tão competente quanto pensava. Talvez houvesse mesmo algum favoritismo envolvido, algo que eu não percebia ou não queria admitir. Essas dúvidas me acompanhavam durante reuniões importantes, enquanto apresentava projetos, enquanto conversava com clientes. Era como ter um crítico implacável sentado em meu ombro, sussurrando que eu era uma fraude, que logo todos descobririam. Comecei a trabalhar mais horas, tentando provar meu valor, para mim mesma, para minha irmã, para todos. Chegava mais cedo ao escritório, saía mais tarde. Revisava cada detalhe dos projetos múltiplas vezes, temendo cometer algum erro que confirmasse as suspeitas de Débora. Assumi tarefas extras. Voluntariei-me para os projetos mais difíceis. Aqueles que ninguém queria. Você parece exausta, comentou minha colega Patrícia certo dia, enquanto me observava revisar pela terceira vez uma apresentação que já estava perfeita. Está tudo bem? Só quero garantir que está impecável, respondi, sem desviar os olhos da tela. Renata, você sempre entrega trabalhos excelentes. Está se cobrando demais ultimamente. Não consegui explicar a ela que não era apenas perfeccionismo. Era medo. Medo de falhar e confirmar que Débora estava certa. Medo de que qualquer erro, por menor que fosse, validasse a narrativa de que eu não merecia minha posição. O impacto
Não se limitava ao trabalho. Comecei a mudar meu comportamento nas reuniões familiares. Parei de compartilhar boas notícias, de falar sobre projetos bem-sucedidos ou elogios recebidos. Quando alguém perguntava como estava o trabalho, respondia com generalidades vagas. Está tudo bem, o de sempre, nada de especial. Quando recebi um prêmio por um projeto bem-sucedido, uma campanha digital que havia aumentado em 40% o engajamento do cliente, guardei a informação só para mim. O troféu, que deveria ocupar um lugar de destaque em minha estante, foi escondido em uma gaveta. Não postei sobre a conquista nas redes sociais. Não mencionei durante o jantar de domingo. Por que você não contou sobre o prêmio? Perguntou. Meu chefe, surpreso, quando descobriu que eu havia omitido a informação da minha família. Achei que ficaria orgulhosa. Prefiro manter trabalho e vida pessoal separados. Menti, sentindo o rosto queimar de vergonha. A verdade era que não suportava mais ver o sorriso irônico de Débora, ouvir seus comentários maldosos disfarçados, de piadas. Era mais fácil esconder minhas conquistas do que enfrentar o veneno que inevitavelmente viria depois. Quando fui convidada para palestrar num evento importante do setor, uma honra que antes teria me enchido de orgulho, inventei uma desculpa para faltar ao almoço de domingo. Disse que estava com enxaqueca, que precisava descansar. Na verdade, temia que alguém mencionasse o evento, que Débora descobrisse e transformasse aquele momento especial em algo sujo ou questionável. A culpa me consumia. Não apenas a culpa por provocar a inveja de minha irmã, mas também por mentir, por esconder partes da minha vida, por me afastar da família. Comecei a me perguntar se o problema não era eu mesma. Talvez eu estivesse mesmo me gabando demais. Talvez fosse arrogante sem perceber. Talvez eu devesse ter escolhido outro caminho. Um que não ameaçasse tanto minha irmã. Talvez devesse recusar oportunidades para preservar nossa relação. Cheguei a considerar seriamente pedir transferência para outro departamento, um com menos visibilidade, menos responsabilidade e, consequentemente, menos motivos para despertar a inveja de Débora. Me peguei diminuindo minhas próprias conquistas antes mesmo que ela pudesse fazê-lo. Não foi grande coisa, dizia, quando alguém elogiava meu trabalho. Tive muita ajuda, acrescentava, mesmo quando havia feito praticamente tudo sozinha. Foi mais sorte do que competência, brincava, desvalorizando meu próprio esforço e talento. Era como se estivesse tentando me tornar menor, menos ameaçadora, menos digna de inveja. Como se, ao me diminuir, pudesse recuperar a irmã que um dia havia sido minha melhor amiga. Luísa percebeu o que estava acontecendo durante uma de nossas conversas por telefone. Você está internalizando as críticas dela, observou, depois que passei vários minutos minimizando uma importante conquista profissional. Está fazendo o trabalho dela por ela. Não sei do que você está falando, respondi na defensiva. Renata, você acabou de me contar que liderou um projeto que aumentou a receita do cliente em 30% e em seguida disse que não foi nada demais. Está ouvindo a si mesma? Seu comentário me atingiu como um tapa. Ela estava certa. Eu havia começado a me ver pelos olhos de Débora, como alguém que não merecia suas conquistas, que deveria se sentir culpada por seu sucesso. O que aconteceu com aquela Renata confiante que conheci no aniversário do seu pai? Perguntou Luísa gentilmente. Aquela que sabia seu próprio valor? Não tive resposta. Não sabia onde aquela Renata havia se perdido. O pior era a exaustão. Viver constantemente na defensiva, analisando cada palavra antes de falar, escondendo partes da minha vida, duvidando de minhas próprias capacidades, tudo isso consumia uma energia imensa. Comecei a ter problemas para dormir. Acordava no meio da noite, repassando mentalmente conversas com Débora, imaginando o que deveria ter dito, como deveria ter reagido. Minha concentração no trabalho começou a falhar. Cometia pequenos erros, esquecia detalhes, perdia prazos, justamente o tipo de falha que tanto temia, que poderia provar que Débora estava certa sobre mim. Você precisa tirar alguns dias de folga, sugeriu meu chefe, após eu ter enviado um relatório com dados incorretos.
Nunca te vi assim, Renata. Estou preocupado. Concordei, envergonhada. Tirei uma semana de licença, esperando que o descanso ajudasse a clarear minha mente. Mas mesmo longe do escritório, não conseguia relaxar. A ansiedade me acompanhava, junto com a sensação constante de que estava falhando. Como profissional, como irmã, como pessoa, comecei a me afastar. Era mais fácil não estar presente do que enfrentar aquele olhar de desprezo toda vez que algo bom acontecia comigo. Inventava compromissos para faltar a jantares familiares, respondia mensagens com atraso, fazia ligações curtas, evitava encontros a sós com Débora. Você sumiu, reclamou minha mãe durante uma de nossas raras conversas telefônicas. Seu pai está sentindo sua falta. Estou ocupada com o trabalho. Menti, sentindo o peso da culpa aumentar ainda mais. Débora também perguntou por você, acrescentou ela, como se isso devesse me alegrar. Disse que vocês não conversam há semanas. Aquilo me surpreendeu. Débora havia notado minha ausência? Havia sentido minha falta? Por um momento senti uma pontada de esperança. Talvez ela também estivesse sofrendo com nosso afastamento. Talvez houvesse uma chance de reconciliação. Mas então lembrei de todos os comentários maldosos, de todas as insinuações, de como ela havia sistematicamente tentado diminuir cada conquista minha. Lembrei de como me sentia pequena, inadequada, culpada em sua presença. E a esperança se dissipou. Diga a ela que também sinto falta dela, respondi mecanicamente, sabendo que era apenas parcialmente verdade. Eu sentia falta da irmã que Débora havia sido um dia, não da pessoa em que ela havia se transformado. Durante aqueles meses difíceis, desenvolvi uma espécie de dupla personalidade. No trabalho, tentava manter a fachada de competência e confiança que havia construído ao longo dos anos. Sorria nas reuniões, apresentava projetos, liderava minha equipe. Mas por dentro, estava constantemente em dúvida, constantemente me questionando, constantemente temendo ser exposta como uma fraude. E na casa, sozinha, permitia-me sentir toda a exaustão, toda a tristeza, toda a confusão. Chorava no chuveiro, gritava com o travesseiro, escrevia longas mensagens para Débora que nunca enviava. Mensagens em que ora a acusava por seu comportamento tóxico, ora implorava por seu amor e aceitação, ora me desculpava por ter ousado ser bem-sucedida. Foi durante uma dessas noites solitárias, encolhida no sofá com uma taça de vinho barato, que percebi o quanto havia me perdido naquela dinâmica doentia. O quanto havia permitido que a inveja de Débora definisse não apenas nossa relação, mas minha própria percepção sobre mim mesma. Ontem, recebi a notícia de uma nova promoção, diretora de criação. O cargo com que sempre sonhei desde que entrei na agência como uma assistente inexperiente 7 anos atrás. Meu chefe, Ricardo, me chamou em sua sala no final do expediente. Achei que fosse para discutir o novo projeto que estávamos prestes a iniciar. Renata, você sabe que estamos reestruturando o departamento criativo, começou ele, ajustando os óculos de armação grossa que eram sua marca registrada. Depois que a Cláudia decidiu se mudar para o exterior, ficamos com uma posição importante para preencher. Assenti, tentando não demonstrar ansiedade. Cláudia era a diretora de criação, minha mentora nos primeiros anos na agência. Sua saída, anunciada há um mês, havia deixado um vazio significativo na empresa. Discutimos muito sobre quem poderia assumir o cargo, continuou Ricardo. Precisávamos de alguém com visão estratégica, capacidade de liderança e, claro, um portfólio criativo excepcional. Ele fez uma pausa sorrindo. E seu nome foi unanimidade entre os sócios. Fiquei em silêncio por alguns segundos, processando a informação. Diretora de criação. Aos 34 anos. Em uma das agências mais respeitadas do mercado. Estou surpresa, consegui dizer finalmente. Não deveria estar, respondeu Ricardo com uma risada leve. Você vem se preparando para isso há anos, mesmo que talvez não percebesse. A forma como conduziu o projeto da Nexus no ano passado, como reestruturou o fluxo de trabalho da equipe, como mentora os juniores,
Você já estava fazendo grande parte do trabalho de uma diretora. Ele continuou falando sobre detalhes práticos. Quando a transição aconteceria, ajustes salariais, novas responsabilidades. Mas minha mente já havia viajado para longe daquela sala. Minha primeira reação não foi alegria. Foi pânico. Como contar para minha família? Como enfrentar os comentários da Débora? Consegui manter a compostura até o final da reunião. Agradeci a Ricardo. Prometi pensar sobre os detalhes que havíamos discutido. Mas assim que fechei a porta de seu escritório, senti o peso da ansiedade se instalando em meu peito. Em vez de comemorar a maior conquista da minha carreira até então, estava preocupada com a reação de minha irmã. Dirigi para casa em piloto automático, mal registrando o trânsito, os semáforos, as ruas familiares. Entrei em meu apartamento e desabei no sofá, ainda vestida, ainda com a bolsa a tiracolo. Fiquei ali, imóvel, enquanto a noite caía e a sala escurecia ao meu redor. Não contei a ninguém naquela noite. Não liguei para meus pais. Não mandei mensagem para Luísa. Não, postei nas redes sociais. Era como se, ao não compartilhar a notícia, pudesse adiar indefinidamente o momento em que teria que lidar com a reação de Débora. Foi durante aquela noite de insônia, revirando-me na cama enquanto cenários catastróficos se desenrolavam em minha mente, que percebi o quanto essa dinâmica tinha me roubado. Não apenas a alegria das minhas conquistas, mas minha própria identidade. Levantei-me antes do amanhecer, fiz um café forte e sentei-me à mesa da cozinha com um caderno e uma caneta. Comecei a listar todas as conquistas profissionais dos últimos anos, os projetos bem-sucedidos, os clientes satisfeitos, os prêmios recebidos, as habilidades desenvolvidas. Ao lado de cada item, anotei o trabalho que havia realizado para alcançá-lo, as noites em claro, os cursos extras, as horas de estudo, os sacrifícios uma verdade pessoais. Cristalina emergiu. Eu havia conquistado cada uma daquelas coisas por mérito próprio, com trabalho duro, inteligência, criatividade, persistência. Ninguém havia me dado nada de graça. Ninguém havia facilitado o meu caminho. Por que deveria me sentir culpada pelo meu sucesso? Por que diminuir minhas vitórias para que outra pessoa se sentisse melhor? Por que permitir que a inveja de Débora definisse minha narrativa? Decidi que era hora de mudar essa narrativa. Não posso controlar a inveja da minha irmã, mas posso controlar como respondo a ela. Posso estabelecer limites. Posso celebrar minhas conquistas sem pedir desculpas. Naquela manhã, liguei para meus pais. Tenho uma notícia importante para compartilhar, disse, sentindo o coração acelerar. Fui promovida a diretora de criação. Houve um momento de silêncio, seguido pela exclamação entusiasmada de minha mãe. Renata, isso é maravilhoso. Seu pai e eu estamos tão orgulhosos. Obrigada, respondi, sentindo um nó na garganta. Significa muito para mim ouvir isso. Vamos comemorar no domingo, decidiu ela. Farei aquele frango assado que você adora. Mãe, hesitei, reunindo coragem. Débora estará lá? Claro, é domingo de família. Por quê? Respirei fundo. Preciso que vocês entendam algo. Estou realmente feliz com essa promoção. Trabalhei duro por ela. E não quero que esse momento seja diminuído por comentários negativos. Do que você está falando, filha? Vocês sabem do que estou falando, respondi, com mais firmeza do que pretendia. Os comentários de Débora sobre meu trabalho, as insinuações de que não mereço minhas conquistas. Não vou mais aceitar isso em silêncio. Outro silêncio, mais longo desta vez. Finalmente meu pai falou, a voz mais séria do que o habitual. Entendo. Falaremos com ela. Não, interrompi. Não quero que falem com ela por mim. Quero apenas que, se ela fizer algum comentário desse tipo no domingo, vocês não o tratem como uma piada inofensiva. Porque não é. A conversa terminou pouco depois, com promessas vagas de que tudo ficaria bem. Não tinha certeza se meus pais realmente haviam compreendido a gravidade da situação. Mas havia dado o primeiro passo.
Havia expressado meus limites claramente. Em seguida, liguei para Débora. Meu coração batia tão forte que podia senti-lo na garganta enquanto o telefone tocava. Oi, Rê, atendeu ela, soando genuinamente surpresa. Fazia semanas que não nos falávamos diretamente. Oi, Deb, respondi, usando o apelido de infância. Tenho uma notícia para compartilhar e queria que você soubesse por mim, não por mamãe ou papai. O que houve? Havia uma nota de apreensão em sua voz. Fui promovida a diretora de criação. Disse as palavras claramente, sem diminuí-las, sem me desculpar por elas. Silêncio do outro lado da linha. Podia quase ouvir as engrenagens girando na mente dela, formulando algum comentário mordaz. Antes que você diga qualquer coisa, continuei. Quero que saiba que trabalhei muito por essa posição. Mereço essa promoção. E estou realmente feliz com ela. Parabéns, disse ela finalmente, a voz neutra. Obrigada. Fiz uma pausa, reunindo coragem para o que viria a seguir. Débora, precisamos conversar sobre como as coisas têm sido entre nós. Sobre os comentários que você faz sobre meu trabalho, sobre minhas conquistas. Que comentários? São só brincadeiras, Renata. Você sempre leva tudo tão a sério. Era a resposta que eu esperava. A mesma negação de sempre. Mas desta vez, não recuei. Não são brincadeiras quando constantemente insinuam que não mereço o que conquistei, que só cheguei onde estou por meios desonestos. Isso é cruel, Débora, e tem me machucado profundamente. Eu nunca quis, começou ela, mas a interrompi. Talvez não quisesse, mas fez. E continua fazendo. E não vou mais aceitar isso em silêncio. A conversa que se seguiu foi difícil, dolorosa, cheia de negações, acusações e, eventualmente, algumas lágrimas, de ambos os lados. Não resolvemos tudo naquele dia. Décadas de dinâmica familiar não se transformam com uma única conversa. Mas demos o primeiro passo. Vocês acham que estou sendo dura demais? Como lidariam com uma pessoa próxima que transforma cada sucesso em algo negativo? Devo confrontar minha irmã diretamente ou continuar estabelecendo limites silenciosos? Sei que muitos diriam para simplesmente cortar relações, para afastar pessoas tóxicas da minha vida. Mas é mais complicado quando se trata de família, não é? Quando se trata de alguém que, apesar de tudo, você ainda ama. É possível recuperar. Uma relação quando a inveja se tornou tão tóxica? Podemos voltar a ser as irmãs que éramos antes, que torciam uma pela outra, que celebravam as conquistas uma da outra? Sinceramente, não sei se nossa relação tem salvação, mas sei que não posso mais viver me sentindo culpada pelo que conquistei. Não posso mais diminuir minhas vitórias para aplacar a insegurança de outra pessoa, mesmo que essa pessoa seja minha irmã. Decidi que, independentemente do que aconteça com nosso relacionamento, não permitirei mais que a inveja dela defina minha narrativa. Meu sucesso não é algo sujo, não é algo pelo qual devo me desculpar. É o resultado do meu trabalho, da minha dedicação, do meu talento, e mereço celebrá-lo com orgulho.